Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso segundo módulo do curso de Português para concursos vestibulares Enem. Esse módulo é dedicado à ortografia da língua portuguesa. Então, nós vamos estudar aqui não apenas o uso das letras, que é o objeto dessa nossa primeira aula, mas também o uso do hífen, que vai ser a nossa próxima aula, e também os casos de homonímia e paronímia. A nossa ideia aqui é que vocês tenham um domínio bom, né, em termos de concurso e também para a vida cotidiana, naquilo que diz respeito ao padrão culto escrito da língua portuguesa, certo? A ortografia, vocês bem sabem, é um aspecto um tanto quanto complexo na gramática do português. Isso porque as regras são tanto quanto arbitrárias, não dá assim para a gente, né, ter uma regra com uma lógica grande. Isso faz com que esse assunto cause sempre uma certa dificuldade ali para o aluno. Qual é a nossa recomendação, pessoal? Primeiramente, seguir as aulas para você conhecer um pouquinho das regras, até porque elas são cobradas nos principais concursos e exames do Brasil, mas também para que, no caso de dúvida, as regras possam vir a auxiliá-lo nos casos em que houver dúvida quanto à grafia de uma palavra, ok? A nossa segunda dica é que você leia bastante, se acostume com as palavras, porque fica lá registrada na nossa memória uma imagem da ortografia da palavra e isso pode nos ajudar também nos casos em que estamos ali em apuros sobre como escrever corretamente um determinado ponto. E tem um terceiro, que são aquelas palavras que são muito objeto de questões e concursos, ok? Então, observar aqui essa questão das regras pode fazer com que você também fique atento às cascas de banana ali dos concursos e vestibulares no diz respeito, perdão, à ortografia do português, ok, pessoal? Então, na aula de hoje nós vamos ver aí as principais regras que envolvem o uso das letras. Vamos ver que tem algumas regrinhas aí bastante úteis para nos ajudar aí com a língua escrita do português, certo? Então, prosseguindo aí, vamos ver quais são essas regras de ortografia. Ok? Uma regra importante são a regra das palavras derivadas. Nas palavras derivadas, ok? A gente mantém a grafia da palavra original. Então, loja grafa-se com J, lojista vai com J também. Deslize tem Z, deslizamento vai ter Z também. Privilégio tem G, privilegiado, G também. Charco tem CH, encharcado vai ter CH, atrás tem o AS e o atrasado vai ter o AS também. Então, em caso de dúvida, procure ver se a palavra é primitiva ou derivada. Se ela for derivada, ou seja, se ela for originada ou oriunda de uma outra palavra, ela tenderá a manter a grafia da palavra original e isso pode ajudá-los aí em muitos casos. O segundo grupo aí de palavras são as palavras que têm o som de G, ok? Perdão, que tem o som de Z, certo? Essas palavras que têm som de Z e que são escritas com a letra Z vão ocorrer em quais casos? Vão ocorrer depois que a palavra tiver a sílaba inicial A. Repare que é a sílaba e não a letra A, ok? Então, nós temos as palavras como azar, azedo, azul, azimuth, azoto, azeite, azinhavre, azougue, azado, azáfama e azaleia. Essas palavras todas têm o A como sílaba inicial, ok? E isso faz com que a grafia seja feita com Z. Boa parte dessas palavras tem origem no antigo árabe, ok? Como azáfama, por exemplo, ou azeite, ok? Isso também pode ajudá-los. A exceção são as palavras derivadas de asa, ok? Né? E também as que vêm de Ásia, continente, asilo e asinino, ok? Palavras que têm som de Z e que são escritas com Z vão acontecer também nas terminações as, os, né? Que formam adjetivos oxítonos, como capaz, eficaz, falaz, loquaz, mordaz e feroz, por exemplo. Ok? Vão acontecer também nos sufixos es, esa, que formam substantivos abstratos derivados de adjetivo. Então vejam que altivez vem de altivo, que é um adjetivo, o substantivo derivado tem lá o sufixo es. Pequenez vem de pequeno,
você tem lá um substantivo derivado do adjetivo pequeno, substantivo abstrato, e vai ser grafado com EZ. Mesma coisa com braveza, que vem de bravo, aspereza, que vem de áspero, rudeza, que vem de rude, beleza, que vem de belo, ok? Então, tudo isso daí tem os sufixos es, esa, que formam substantivos abstratos derivados de adjetivos. E também nas terminações is e us de monossílabos e oxítonos, como tris, nariz, matiz, cruz e cuscuz. Cuidado com a palavra cuscuz, olha lá, um S e depois um Z, viu, pessoal? Também vão ser grafadas com Z as palavras que tiverem o sufixo isar, ok? O isar, ele forma verbos, né? É um sufixo formador de verbos, mas que forma verbos a partir de nomes que não têm o S na última sílaba. Então, reparem que canalizar vem de canal, e canal não tem o S na palavra primitivo. Legalizar vem de legal, que também não tem. Racionalizar vem de racional, que também não tem a letra S. Organizar também não tem. Então, tomar um cuidadinho aqui, né, pessoal? Se for tiver, por exemplo, a palavra analisar, como tem o S na palavra primitiva, ela vai tender, como nós já vimos, a manter esse S na palavra derivada. Agora, quando não há o S, ok? E a palavra tem que botar o sufixo isar, aí vai entrar o isar com Z, ok? Também os sufixos zer e zir de algumas terminações verbais, como prazer, dizer, cozer, condizer, produzir, conduzir. A exceção aqui é o de cozer, sinônimo de costurar, e transir. Palavras ainda que têm o som de Z, mas agora são escritas com a letra S. Qual vai ser a regrinha para elas aí, pessoal? Depois das sílabas iniciais I, O e U, como em isento, isolado, isografia, osana, usura, usufruto. A exceção aqui é apenas a palavra ozônio, ok? Que vai ser grafada com a letra Z, ok? E quando estiver entre vogais no fim das palavras, ok? Normalmente na última sílaba. Então, você vai ter ali casa, base, maresia, tese, coeso e algumas outras mais. Já em verbos que têm o sufixo AR, derivados de nome que dessa vez tem o S na sílaba. Vejam então que avisar vai ter o S, porque vem de avisa, ok? Como analisar, analisa, anestesiar, anestesia. Repare que o que acontece agora é que a gente usa o sufixo AR, porque a palavra já tem o S na palavra primitiva, o S com som de Z, ok? Vamos lembrar que quando eu quero botar o isar e a palavra não tem, entra o isar com Z. Quando a palavra primitiva não tem o S com som de Z, ok? Aí eu tenho que usar o isar com Z. Tendo o S com som de Z na palavra primitiva, a tendência dele é se manter. Então, na dúvida, vejam a palavra primitiva se tem lá o S. Já no item B, flexões dos verbos por e querer, ok? Notadamente nos tempos do pretérito perfeito. Quando isso acontece, olha lá, vai ser usado sempre a letra S com som de Z. Pusesse, repusemos, quisera, quisesse. E são todas formas do pretérito perfeito ou derivadas do pretérito perfeito, ok? E no item E, depois de ditongo. Depois de ditongo, o padrão é o uso do S com som de Z, como coisa, aplauso, náusea, neusa e etc. Ah, mas eu conheço uma neusa que é com Z. Nomes próprios têm umas particularidades que têm a ver com a forma como o portador não foi registrado, mas eles também obedecem ao padrão ortográfico. Okay? Então, embora você possa conhecer uma neusa com Z, o correto é com a letra S, porque se segue a um ditongo. Aqui, ó, e a regra diz que após ditongo, vamos usar sempre o S com som de Z. Palavras com som de Z agora grafadas com X, pessoal. Como é que vai ser isso daí? Nós temos lá, depois da sílaba inicial E, como em exame, exemplo, exumar, exarar e exuberância. Também vai acontecer, ok? As palavras escritas com X, mas que dessa vez tem o som de X. O que ocorre com elas aí? Depois da sílaba inicial em, quando não for prefixo, ok? Então, enxame, enxoval,
enxerto e enxotar. Cuidado aqui, só que encharcado, as palavras derivadas de charco, essas mantêm o CH da palavra primitiva, ok? Vale a palavra primitiva. E também depois das palavras que tem sílaba inicial me. Logo após essa sílaba aparece o X com som de X, de X, como mexerico, mexicano, mexilhão, mexer e por aí vai. A exceção é a palavra mecha, ok? Que vai ser grafada com CH. Depois das sílabas iniciais lá, li e lu, como em laxante, lixo, luxo, e também gra ou bru, como engraxa ou bruxa. Aí vamos usar o X com som de X. Depois de ditongos, uma regrinha importante aí, porque trata-se de um caso muito comum, costuma-se usar o X, né, com som de X, como em caixa, desleixo, seixo, ameixa e por aí vai. E também palavras de origem tupi-guarani e africanas, okay? Como Xingu, Exu, Orixá e algumas outras mais. Palavras com som de X escritas com CH, todas aquelas derivadas de caucho, ok? Como recauchutar, recauchutado, ok? Também as palavras derivadas de charco, como encharcar ou encharcado. Okay? Palavras derivadas de encher, idem, como enchido e enchente. Cuidado para não pensar aqui que o depois do vem o X. Não, isso só acontece lá com enxame, enxotar, ok? Quando for derivado de encher, de charco e de caucho, mantém o CH da palavra original, viu, pessoal? Atenção para esse detalhe. E no item D, palavras derivadas de palavras latinas escritas com PL, CL e FL, como chave, chuva e chumbo. Palavras agora que têm o som de G escrito com J. O que vai acrescentar aí? Nas palavras que têm a terminação jar e age, como viajar, velejar, ou ainda traje e ultraje. Palavras de origem tupi-guarani e africanas, como alforge, gerivá, jiboia, acarajé, jerimum, jataí, genipapo, berinjela e por aí vai. Ok? Eu chamo muita atenção para as palavras genipapo e berinjela, sempre derrubando alunos aí em alguns concursos, certo? Palavras que um som de G, que são escritas com G, temos na terminação gio, como estágio, plágio, sortilégio e egrégio. Também nas palavras que têm terminação agem, ege, certo? Igem, oge, ok? E ugem. Então, nós vamos ter aí, por exemplo, garagem, né? O agem aqui, ó, garagem, viagem, herege, frege, vertigem, doge e ferrugem, certo? Então, na verdade, prestar atenção lá nos sufixos aqui, né? Agem, ege, ok? Egem, oge e ugem, ok? E nas terminações verbais ger e gir de alguns verbos, como eleger, proteger, tanger, fingir, pungir e vagir. Palavras agora que têm o som de S, né? C, e que são escritas com C ou com cedilha. Temos aí nos sufixos aça, né? Como bocaça, vidraça, traição, carniça, né? O sufixo aça e issa. E também o sufixo são, ok? Palavras tupi-guarani africanas, como açaí, araçá, babaçu, mussum, paçoca, cupuaçu e troça. Poxa, Mussum, velho Mussum, não é com 2 S? O nome do famoso personagem de TV, sim. Mas a grafia, por ser uma palavra de origem tupi-guarani, ok? Vai lá com a cedilha. E depois de ditongos, regra importante, pessoal, porque aqui nós temos um caso bem comum. Depois de ditongo, nós vamos ter lá o S representando o som Z e vamos ter a letra C, né? Logo após os ditongos, também letra C representando o fonema C, como em foice, louça, beiço e coice. E também nos derivados do verbo ter, aos quais nós vamos acrescentar o sufixo são.
Então, nós vamos ter abster, abstenção, deter, detenção, manter, manutenção, ater, atenção, obter, obtenção, conter, contenção, reter, retenção. Então, reparem que são verbos derivados do ter, cuidado com alguns, né, com prometer, por exemplo, que não vai seguir essa regra, tá? Mas, de um modo geral, verbos como obter, abster, obter, reter, entreter, suster, manter, deter, quando formados, adicionados a eles o sufixo são, esse sufixo vai ser o sufixo são com o C, com cedilha. Palavras com som de C, que são escritas com S ou com o dígrafo SS, vão acontecer nos vocábulos derivados de verbos que terminam em, né, em der, como pretender, pretensão, pretensioso, ascender, ascensão. O truque aqui, gente, é prestar atenção também, ó, no ND. Se o verbo primitivo tiver o ND, como pretender, né, ascender, vai ser utilizado o sufixo são com a letra S, ok? A mesma coisa com o sufixo esser, né? Como imergir, né? Com o sufixo egir. Então, repare que você vai ter aqui imergir, imersão, aspergir, aspersão, submergir, submersão. Então, nós temos aqui o sufixo gir no final, né? A presença dele também obriga a ter o S ou o dígrafo SS. Como o verbo verter, como inverter, inversão, perverter, perversão, ok? E aqui a dica é olhar para o grupo RT. Você tem o verter, vê que tem um RT aqui no meio, ok? Esse RT também força a ocorrência do S e do dígrafo SS, tá? Aqui nós temos o pelir, ok? De repelir, repulsão, né? Impelir, impulsão, expelir, expulsão. Então, o verbo primitivo que vai ter lá o pelir, ok? Vou tentar escrever aqui, eu só uso a mão esquerda, pessoal, perdão, né? Que aí vai ficar esquisito, né? Então, pelir aqui, pelir, vai exigir, então, S e o SS. A mesma coisa quando tem lá o correr, como discorrer, discurso, recorrer, recurso, percorrer, percurso, incorrer, incurso. Vai acontecer também de grafar com a letra S, ok? E verbo ceder no primitivo. Então, ceder, cessão, conceder, concessão, interceder, intercessão, retroceder, retrocesso, certo? Então, o ceder aqui também vai forçar a ocorrência, ó, do SS nas palavras dele derivadas. Agora, nós temos ali o gredir, certo? De agredir, agressão, progredir, progressão, ok? Progresso, regredir, regressão, regresso também. Então, temos o gredir, esse grupo aqui, as palavras derivadas dele vão ter ó, o SS, ok? Na sua grafia. E depois o primir, de imprimir, impressão, oprimir, opressão, exprimir, expressão, também aparecendo lá ó, o SS, ok? Na palavra derivada. Uso do dígrafo SC, né? Que é uma regrinha um pouquinho difícil de ser aplicada. Por quê? Porque não há uma regra específica para o uso do SC. O que é possível dizer é que ele aparece em palavras derivadas do antigo latim, ok? Então, nós temos lá abscesso, abscissa, adolescente, disciplina, fascista, piscina, ressuscitar e descer. Nossa dica aqui é praticar a leitura, ok? De maneira a fixar a ortografia correta das palavras que têm o dígrafo SC. E agora, o uso das letras maiúsculas e minúsculas, pessoal. Então, quando é que eu vou usar a inicial maiúscula? Nas citações diretas, ok? Nos substantivos próprios e siglas, nomes de vias e lugares públicos, altos conceitos religiosos e políticos ou nacionais, e em nomes de artes, ciências e disciplinas.
Também vou usar as iniciais maiúsculas em nome de obras literárias ou artísticas, nomes de altos cargos, dignidades ou postos e em expressões de tratamento. Nomes de épocas e fatos históricos também serão grafados com a inicial maiúscula. Já as iniciais minúsculas são usadas em nomes de povos, ok? Ou de estados, né, da federação. Nomes de meses e dias da semana, muita atenção aqui, principalmente na redação oficial. Partículas átonas no interior de expressões, né? Partículas átonas aqui, pronomes oblíquos, artigos, né? Preposições e algumas conjunções. Nomes comuns que acompanham os nomes geográficos, o rio Amazonas, o rio não precisa estar com a inicial maiúscula, embora o que vem depois sim. Nome de festas pagãs, ok? E também em nomes próprios, formando compostos, como Agrião do Brasil, João Ninguém, Deus nos acuda. Reparem que Brasil aqui, ó, tem que ficar com a inicial minúscula. E assim, pessoal, a gente encerra a nossa aula sobre o uso das letras. Percebam que não é muito fácil memorizar todas essas regras. A dica aqui, mais uma vez, é a leitura para fixar a forma correta da grafia, bem como a prática dos exercícios, principalmente os que nós vamos colocar aqui na plataforma. Esses exercícios ajudam a ver como essas regras são cobradas nos principais exames vestibulares, bancas de concurso Brasil afora. Ok? Porque muitas vezes não basta só conhecer a grafia, é necessário saber a regra que está ali por baixo. Então, não são todas essas regras que são cobradas, algumas são mais que as outras, e as nossas questões vão explorar justamente esse detalhe, certo? Então, pratiquem aqui, em caso de dúvida, não deixem de entrar em contato conosco. Aqui nós vamos disponibilizar aqui também questões comentadas em que vocês vão ver como essas regras podem aparecer ali, ok? Eu espero ter ajudado vocês, pessoal, e espero também encontrá-los na nossa próxima aula, ok? Eu espero vocês, então, um abração e até lá.